Senta aqui comigo. Puxa um banquinho. Dia 15 de abril de 2023. Um sábado que amanheceu com aquele sol de outono, sabe? Aquele que engana, que parece que vai esquentar, mas a serra sempre guarda um frio na manga. Falamos da majestosa e traiçoeira Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro. Um lugar que parece pintura, com o dedo de Deus apontando para o céu, mas que já foi palco de muito perrengue e de um desaparecimento que até hoje nos faz coçar a cabeça. Muita gente acha que sumir na mata, se perder numa trilha, é coisa de amador, de gente que vai de chinelo e celular sem bateria. Mas vou te falar uma coisa: o excesso de confiança é um precipício sem placa de aviso. E a história do Lucas, um rapaz de 28 anos, é a prova viva, ou melhor, a prova sumida disso. O que vou te contar não é só mais uma história de desaparecidos de jornal. Não. Vou te mostrar um detalhe, um mísero detalhe, encontrado na barraca dele, algo que a correria da investigação oficial talvez tenha deixado passar, e que pode mudar completamente como enxergamos esses casos de sumiço sem explicação. Fica aqui que você vai entender por que, às vezes, o maior perigo não é a onça nem a cobra, mas algo que nem conseguimos nomear. É uma dor que todo mundo tem no fundo, o medo de alguém que amamos simplesmente evaporar. E se eu te disser que entender o caso do Lucas pode ser uma ferramenta para nos protegermos? Pois é, o Lucas não era novato. Pelo contrário, o rapaz era o que o pessoal chama de Guiz Mateiroi, experiente, e conhecia a travessia Petrópolis-Teresópolis como a palma da mão. Já tinha feito o percurso umas 5 ou 6 vezes, tinha equipamento de primeira, sabia ler mapa, usar bússola, GPS, tudo do bom e do melhor. Ele planejou essa viagem solo por semanas. Era seu jeito de recarregar as baterias, fugir da loucura da cidade. Na sexta-feira, dia 14, ele mandou a última mensagem para a mãe. Tudo pronto, mãe. Fim de semana de paz. Segunda, tô de volta pro café. Mandou uma foto da mochila arrumada, o sorriso no rosto. Mal sabia Dona Maria que aquele seria o último sorriso que ela veria. O plano era simples: entrar por Petrópolis, dormir a primeira noite nos Castelos do Açu e seguir no dia seguinte até a Pedra do Sino, em Teresópolis, para finalizar a travessia, algo que ele dominava. Mas nesse trajeto, algo deu terrivelmente errado. A segunda-feira chegou, e nada do Luca. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. A mãe, com o coração apertado, ligou para os amigos, para o trabalho dele. Ninguém sabia de nada. O desespero bateu. Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros e a equipe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos já estavam mobilizados. A busca começou. Helicópteros sobrevoando, equipes por terra, cães farejadores. O protocolo padrão para desaparecidos em áreas de mata. A esperança era encontrá-lo com algum ferimento, talvez desidratado, mas vivo. Acontece que depois de quase 2 dias de busca intensa, varrendo a trilha principal e as secundárias, eles encontraram. Mas não era o Lucas. Era a barraca dele. E é aqui que a história deixa de ser um simples caso de trilheiro perdido e se torna um dos mistérios mais arrepiantes que já vi. A barraca estava montada num pequeno platô, um pouco fora da trilha principal, um lugar com uma vista de tirar o fôlego, perfeitinha, montada, esticada, como manda o manual. Dentro, o saco de dormir estava enrolado, arrumado. Ao lado, a mochila dele, aberta. Tinha comida, um pacote de biscoito pela metade, garrafa de água cheia, o fogareiro, o kit de primeiros socorros, a lanterna de cabeça, tudo lá. O celular dele estava desligado, dentro da mochila, com cerca de 40% de bateria, a carteira com documentos e dinheiro intacta, a chave do carro, que estava no estacionamento na entrada do parque também. Agora, para e pensa comigo. Que tipo de situação faz uma pessoa, ainda mais experiente como o Lucas, abandonar o acampamento no meio da noite, deixando absolutamente tudo para trás? Tudo. Equipamento de sobrevivência, comida, abrigo. Ele saiu dali só com a roupa do corpo. Não faz sentido. Se fosse um animal, uma onça, por exemplo, haveria um rastro de luta. A barraca estaria rasgada, as coisas reviradas. Mas não, estava tudo em ordem, quase cenográfico. Se ele tivesse passado mal, um mal súbito, teria caído ali perto. As equipes com os cães vasculharam um raio de quilômetros ao redor da barraca. E nada. Nem um rastro, nem um pedaço de roupa, nem uma pegada que indicasse para onde ele foi.
ele simplesmente evaporou. A investigação começou a explorar outras linhas. Será que ele se desorientou? Pouco provável para alguém com seu conhecimento e equipamento. Teve um surto psicótico? A família e os amigos negaram veementemente. Lucas era um cara equilibrado, sem histórico de problemas psicológicos. A Polícia Civil entrou no caso, investigando a vida dele fora da trilha. Dívidas? Inimigos? Problemas amorosos? Nada. A vida do rapaz era um livro aberto, o que só tornava o sumiço ainda mais angustiante. As buscas oficiais duraram semanas e foram sendo reduzidas, como é de praxe. Mas a família e os amigos não desistiram. Organizaram grupos de voluntários, contrataram guias particulares, e foi num desses grupos, formado por montanhistas amigos do Lucas, que aquele detalhe que falei no começo apareceu. Um dos amigos, o João, estava fotografando tudo no acampamento para analisar com calma depois. Ele tirou uma foto do canivete suíço do Lucas, que estava sobre uma pedra. Em casa, dando zoom na foto, ele percebeu algo. A lâmina principal do canivete tinha ranhuras estranhas, marcas que não eram de uso normal, de cortar corda ou comida. Parecia que alguém tentara escrever ou desenhar algo numa superfície muito dura, como pedra, e a lâmina ficou marcada. Eles voltaram lá, pegaram o canivete já liberado pela perícia e analisaram com uma lupa. Era um padrão, um símbolo estranho, uma espécie de espiral com 3 pontos dentro. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Quando jogaram esse símbolo na internet, em fóruns de arqueologia amadora, uma única referência apareceu, num blog obscuro sobre petróglifos, inscrições em pedra, encontrados numa região remota da Amazônia, associados a uma tribo indígena extinta que, segundo lendas, praticava rituais de passagem para raiz outro plano. Aí o negócio ficou de arrepiar. Será que o Lucas encontrou alguém na trilha? Alguém que não deveria estar ali? A Serra dos Órgãos, apesar de ser um parque, é imensa, cheia de áreas remotas, um prato cheio para quem quer se esconder. Mas se esconder de quê? Ou de quem? Esse achado deu um novo gás para a comunidade online que acompanhava o caso. Eles usaram softwares de melhoria de imagem para analisar as últimas fotos da câmera semi-profissional de Lucas, também encontrada na mochila. E numa delas, a última, tirada ao entardecer mostrando a vista do acampamento, eles encontraram algo. Lá no canto da foto, bem longe, numa formação rochosa, parecia haver um vulto. A imagem era granulada, mas quando aplicaram filtros, o que parecia ser só uma sombra de pedra começou a tomar uma forma vagamente humana. Mas era esguia, alta demais, e parecia não ter roupa, só uma silhueta escura contra a rocha. Aquilo virou um incêndio na internet. Teorias de todo tipo surgiram, de eremitas a coisas mais difíceis de engolir. O importante é que a iniciativa de pessoas comuns, usando a tecnologia que tinham em casa, trouxe elementos que a investigação formal não percebeu, mostrando o poder da união. Esse desaparecimento do Lucas é um exemplo clássico do que os gringos chamam de Hard Missing Quarterants UIU, casos de pessoas que somem em parques nacionais em circunstâncias bizarras. A barraca arrumada, a falta de rastros, o clima que muda de repente. Relatos dizem que uma névoa densa e atípica baixou na serra na noite em que ele sumiu. Tudo se encaixa num padrão assustador que se repete pelo mundo. E o Brasil, com sua imensidão de matas, é um terreno fértil para esses mistérios. Quantos Rajan Lucas não existem por aí, em casos que nem viram notícia? A verdade é que talvez nunca saibamos o que aconteceu com o Lucas naquela noite de 15 de abril de 2023. A polícia arquivou o caso como Harry desaparecido em local de difícil acesso, possível acidente com ocultação de corpo pela natureza. Mas para quem viu as fotos, soube do símbolo no canivete e viu a sombra na rocha. Essa explicação soa simples demais. Ele se juntou à triste estatística de milhares de desaparecidos no Brasil. A dor da família permanece, uma tortura sem fim. O que podemos tirar de lição? Primeiro, a natureza exige respeito. Não importa o quão experiente você seja, ela é sempre mais forte. Segundo, o mundo é muito maior e mais estranho do que imaginamos. Nem tudo tem uma explicação lógica. E a lição mais prática de todas: cuidado. Cuidado com quem você encontra, seja na cidade ou na trilha mais remota. Fique sempre alerta. Avise sempre para onde você vai, com quem
E que horas pretende voltar? Uma informação simples como essa pode ser a diferença entre ser encontrado e se tornar mais uma história triste. O que você acha que aconteceu com o Lucas? Um encontro com alguém mal intencionado? Um acidente bizarro que a natureza escondeu? Ou algo que nossa compreensão ainda não alcança? Deixe sua teoria nos comentários. Vamos conversar sobre esse e tantos outros sumiços. A troca de ideias ajuda a manter esses casos vivos. Agora que você aprendeu a importância dos detalhes e da tecnologia comunitária, assista ao próximo vídeo, onde explico como seu próprio celular pode se tornar a ferramenta mais poderosa para te encontrar caso você se perca na mata, mesmo sem sinal. É uma informação que pode salvar sua vida. Clica aqui e vem comigo.